Data Science ou Data Science aplicada no desenvolvimento de negócios. Esse será o tema do nosso bate-papo de hoje, que a nossa convidada tem muito a tratar. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Claro, sempre na companhia do Bruno Nasser, nosso co-host aqui. E, mais do que especial, a presença da Adriane Borghesani, fundadora da Epicerium. Tá ali até com a camiseta para ninguém esquecer e a logo também vai aparecer aqui na nossa TV. Então, ali, ó. Falando nela. Boa. Adriane, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco hoje e conversar com quem está nos assistindo. Obrigada, Kael. Obrigada, Bruno. É um prazer. Prazer é meu estar aqui. Legal, legal. Então, como de praxe, né, Bruno? A gente sempre começa o nosso bate-papo conhecendo um pouquinho mais a nossa convidada, né? Não só ela, mas também como o projeto ao qual ela está vinculada, no caso aqui, a Epicerium, que ela é cofundadora, né, Adriane? Então, pode contar um pouquinho aqui para nós. Tá bom, então vou contar toda a trajetória. Eu sou formada na área de saúde, desde o último ano da faculdade, assim, eu conheci o mundo da ergonomia, né? E para quem não conhece, ergonomia é aquela pessoa, ergonomista é aquela pessoa que vai lá e adequa o posto de trabalho para deixar confortável, né? Sem risco de gerar alguma doença, algum problema para a pessoa que está ali trabalhando. Então, desde sempre eu estou nessa área, já há mais de 7 anos. E uma dor que eu sempre senti, assim, nessa área, foi que a área de saúde, dentro das empresas, ela dificilmente consegue falar a mesma linguagem das pessoas que estão ali investindo nas melhorias. Então, a hora que você tem um projeto de melhoria, alguma coisa que você precisa adequar, e isso vai gerar um custo, você não consegue argumentos quantitativos para dizer por que eu tenho que fazer isso, né? O pessoal quer ver o resultado financeiro, né? Isso. Querendo ou não, é um negócio, né? Então, com certeza. Precisa falar a língua do negócio, né? Tem que ter valores, tem que mostrar que vai ter um retorno, o porquê investir naquilo, né? E aí, essa sempre foi uma dificuldade bem grande, assim. Eu passei por algumas multinacionais e a maioria tem essa questão, assim. A gente tem uma coisa que precisa resolver, mas fica travado nesse ponto de tem que mostrar o porquê e tal. E aí, foi por isso que surgiu a ideia da Epicerium, que eu, na área de saúde, e meu sócio na área de finanças, a gente juntou as expertises, e aí saiu a Epicerium. Ela nasceu, a princípio a gente nem sabia que ela era uma startup. A nossa ideia inicial era consultorias e tal. E aí a gente descobriu que é uma startup, uma ideia, né, inovadora, e que a gente aí foi comunicando com o ecossistema de inovação, entendeu como que a gente poderia estar mais presente, né, nas empresas, e como que a gente conseguiria funcionar melhor, assim, dessa forma. Aí a gente entrou no Vale do Pinhão e tá lá até hoje. E é isso. Você, quando você trabalhava como ergonomista, você trabalhava dentro de uma empresa ou você prestava consultoria de forma autônoma? Como que funcionava? Algumas sim, eu passei por várias, assim. Então, eu tive momentos que eu prestava serviço, momentos que eu estava como funcionária da empresa, interna, tá? Mas sempre é essa mesma dificuldade, assim, sabe? Então, quando você está dentro da empresa, você consegue um contato um pouco maior, assim, com engenharia e tal. Então, você consegue entender um pouco mais o lado da empresa, né? A questão de como mostrar, tipo, as perdas, o impacto que está gerando aquilo. Mas, mesmo assim, ainda é difícil das empresas terem essa visão, assim, de que saúde realmente tem que fazer parte da estratégia da empresa, porque a gente está falando de um recurso, né? São os recursos humanos, são os mais valiosos, então, assim,
a gente cuida dos equipamentos, tem que ter manutenção, tem que ter os cuidados. O ser humano também é a mesma coisa, né? Mais ainda, né? Porque a gente tá falando de pessoas. E aí a gente tem que ter esse olhar, assim, que a gente precisa cuidar e preservar a saúde e pelo bem da empresa mesmo, né? Questão de produtividade, qualidade. Claro. E na prática a gente tá falando, né? Eu olhando assim, penso assim, poxa, talvez a questão da cadeira, a iluminação, o que a gente tá falando assim, o que o ergonomista vai fazer e vai olhar para dentro do ambiente do trabalho? É tudo isso, tudo que envolve o... Essa parte da cadeira, iluminação. É o tipo de Fico com dor aqui nas costas. E eu tenho problema aqui na coluna, então eu já pensei, preciso contratar. Exato. É porque... Pra resolver. Geralmente é o que as pessoas linkam mais, assim, né? Que é o mais comum. Que é sente ali na hora. Mais conhecido, assim, né? Mas não, a ergonomia tá presente em muito mais, assim. Dentro das indústrias, por exemplo, a gente analisa a questão de quantidade de movimentos, as posturas que as pessoas adotam aí para movimentar uma carga, ou mesmo quanto tempo do trabalho que ela vai ficar naquela mesma postura, o alcance. São vários fatores que podem influenciar e gerar talvez uma lesão se ficar sobrecarregando o organismo ali, né? Então a gente trabalha de forma corretiva, resolvendo os problemas que já existem, e também preventiva. Então, quando tem algum projeto, e aí você analisa todo o cenário para ver como que tá os maquinários que vão ser adquiridos, se estão nas alturas corretas, qual vai ser o tempo de ciclo que a pessoa vai ficar ali trabalhando. Então, são realmente várias variáveis, assim. E aí, se não tiver nessas condições ideais de trabalho, vai começar a ter problemas que, às vezes, no começo, assim, não são tão percebidos, mas a médio, longo prazo, vai começar a aparecer, né? Então, as pessoas vão começar a adoecer, ou talvez vai ter reflexo ali na produtividade, na qualidade, vai ser menor, porque a pessoa está fazendo, às vezes, posturas, gestos que são desperdícios de movimento, que não precisavam acontecer, poderiam acontecer de uma maneira mais fluida, melhor e tal. Então, são todos esses aspectos, assim, que a gente analisa. Interessante. A gente sempre aqui focando na parte do empreendedorismo, né? Então, você com esse conhecimento técnico, né, da ergonomia como um todo, vivenciou nas grandes empresas, né, que você comentou aqui, que trabalhou, que teve essa experiência, você identificou aquela dor real, que não era só a dor dos colaboradores, mas até mesmo de como oferecer um ambiente mais agradável, né, e mais saudável para quem estava ali, né? Então, eu acho que do resumo assim que eu captei, né, da fala, a tua ideia com a Eficeno, ela veio por aí, né? Então, foi uma mescla dessa tua parte técnica e com a dor real das empresas que você percebia, né, e até atuava em conjunto para trazer esse insight para o projeto em si, né, que culminou. Então, talvez agora seja o momento da gente entender o que é a Epicério, né? O que ela realmente faz, né? A gente sabe que tem uma ciência de dados aplicada por trás, né, para oferecer resultados. Então, não querendo antecipar aqui, né? Mas pode comentar aí conosco, que é legal o pessoal que está assistindo, às vezes tem essa dor, essa percepção, precisa entender exatamente qual que é o produto, né? A gente fala que a Epicério é justamente... A nossa ideia, nosso objetivo é preservar a saúde dos trabalhadores enquanto a gente está reduzindo custos da empresa. Legal. Então, é trazer essa visão estratégica e alinhada com o negócio para o gestor de saúde que está ali, para as pessoas que estão analisando esses dados, para entender de forma quantitativa mesmo aonde está sendo o impacto, qual está sendo a perda. Então, a gente analisa questão de absenteísmo, presenteísmo, impostos, então questões tributárias que são o que mais pesam assim para a empresa quando ela não tem condições de trabalho adequadas, ela vai ter um histórico de acidentes, de lesões, então isso vai culminar num tributo maior que ela vai ter que pagar ali, né? Então a gente como solução, a nossa ideia é justamente trazer essa visão para o gestor, tipo, mostrar qual que está sendo a tua principal perda financeira ou de pessoas, onde está acontecendo maior
propensão ali as pessoas se machucarem. Aí o gestor ter essa visão e também de saber onde priorizar, porque outro problema existem vários pontos que você precisa melhorar, mas e aí, por onde você começa? As prioridades, né? O que eu vou priorizar agora? E assim, a gente tem algumas ferramentas dentro da ergonomia e da saúde ocupacional para a gente avaliar esses riscos, mas muitos acabam gerando o mesmo peso de risco para situações diferentes. Então, você precisa ter alguma coisa que aponte qual desses riscos está sendo mais custoso ou está sendo mais danoso, né? E é justamente isso que a IPSERIM traz. Essa matriz de priorização, assim, essa visão de árvore de perdas para o gestor entender aonde ele tem que resolver primeiro, e também visão de savings e onde ele pode economizar, investindo, para também depois saber qual que é o retorno daquele investimento que ele fez. Então, fez uma melhoria. O que aquilo gerou de retorno, né? Porque, às vezes, algumas pessoas, assim, com uma visão mais conservadora, entende que uma melhoria feita na área de saúde, ali, né, deixar o posto mais confortável para a pessoa, é como se fosse um luxo, assim, não precisaria, né, não é necessário, fundamental. E aí não entende que tem um retorno. Aí, a partir do momento que a pessoa tem esse dado, né, e aí também entra toda a questão de análise, data science, né, de você correlacionar os dados que às vezes a empresa já tem, mas não faz essa correlação. Então, é uma mescla de tudo isso. Assim. Legal. Essa seria a minha dúvida. Então, esses dados, vocês têm toda uma metodologia aplicada, né? Que vocês vão fazer essa análise. Esses dados, normalmente, a empresa já tem e vocês vêm com a inteligência? Ou vocês ajudam, muitas vezes, as empresas a produzir esses dados? É legal isso que o Bruno perguntou, porque às vezes a empresa já tem, né? Mas como não tem a fundura, né? Às vezes até ela, assim, não sabe das prioridades, porque não sabe, enfim, não tem essa mentalidade, né, orientada para os dados. E a gente sabe que se tem uma coisa que é importante, contra dados não há argumentos. Isso aí ou quase não há argumentos. Ou quase não há argumentos. Talvez a gente repete a contrária, né, hoje. O advogado sempre vai dizer que tem, né? Mas eu acho que talvez essa pergunta é interessante por isso, né? A gente, na verdade, tem as duas coisas. Como a gente trabalha mais com empresas médio, grande porte, então, geralmente, essas empresas já estão mais maduras e mais estruturadas no sentido de coleta de dados, né? Já tem uma base de dados grandes ali, que nem sempre é usada de maneira, assim, aproveitada, sim, os dados, né? como dá para ser aproveitado. E também a gente tem os índices, algumas coisas assim de metodologia própria, que a gente foi desenvolvendo conforme a gente foi vendo a demanda, assim, o que a gente precisa mostrar, o que é importante correlacionar. E aí, a partir de muitos estudos, assim, que a gente pegou, estudos de caso mesmo, cases que a gente mesmo fez com algumas empresas, artigos e tal, a gente viu, é interessante correlacionar essas coisas, então a gente começou a desenvolver alguns índices para mensurar coisas que a gente acha que é importante, como o perfil epidemiológico das pessoas que estão trabalhando na empresa, e aí correlacionar com as informações que a empresa já tem, que geralmente já tem. Hoje em dia é obrigatório, é norma, então precisa ter mapeamento de riscos, essas coisas. Então, a gente correlaciona, mescla, né? Coisas que a gente traz, coisas que a empresa tem, para dar o resultado final de um relatório mais estratégico, assim mesmo. Robusto, mais completo, né? Isso para essas empresas que já têm essa mentalidade. Exato. Ela já tem o dado, não trabalhou bem, né? Como a gente estava comentando aqui, mas de alguma maneira ela já está convencida de que esse investimento ele vai gerar resultado não só para o bem-estar, mas assim, até financeiro, como a gente estava falando aqui. E para aquelas empresas que não têm tanta essa cultura, sabe, Adriane, como que você consegue tornar palpável esse resultado e convencer os caras de que, isso aqui me gera retorno, invista aqui que vai funcionar? Geralmente mostrando resultados, estudos de caso, cases. Quando você mostra o argumento ali
quantitativo, né? Então, você está falando, você está pagando, por exemplo, o que impacta mais, assim, que a gente percebeu nessa jornada toda nossa é a questão tributária. Então, quando a gente mostra para o gestor, ó, você está pagando isso de tributo, você poderia estar economizando de duas formas. Tem no cofre, né? Caixa. Você poderia resolver esse problema antes dele chegar aqui para te gerar todo esse custo. E são valores bem significativos, assim, bem expressivos. Então, às vezes, um caso que você reverta, assim, de uma pessoa que adoeceu, pode ser uma economia aí de 300 mil por ano. Então, um caso, né? Aí, quando a gente junta todos os casos, acaba ficando um valor super expressivo. E, às vezes, para resolver o problema, a pessoa não vai nem precisar investir tudo isso. Assim. Então, a hora que a gente mostra, né, para o gestor essa visão, assim, tipo, porque às vezes ele paga e ele nem sabe, tipo, acha que é uma coisa normal, natural, normal. Sim, todo mundo faz, ele investe nisso, então, pô, é legal, e é ESG, né? Então, vamos apostar nisso aqui. Mas não, o cara até pode fazer isso reverter benefício fiscal, né, tributário. Então, pô, legal. Impactar no lucro, né, dos sócios no final do ano. Que é tão importante. Mas esse trabalho de convencimento é um trabalho quase educativo. Eu vejo que ele é um desafio de todas as startups que têm um negócio inovador, né? Você está chegando agora, né? Às vezes a pessoa até sente o problema, sente aquela necessidade, né? Mas nem sempre ela está pronta para comprar, para adquirir, né, o serviço. Então, vocês têm um desafio muito grande com essas empresas que ainda não têm essa cultura, né? Que a gente, né, até estava falando antes, tem aquele clichê que os dados... Eu falo do novo petróleo, mas não é mais o petróleo. Tem agora o novo urânio, porque ele tanto tem o propósito para benéfico, né, mas também do lado prejudicial, né? Porque se houver vazamento e tal, também não vamos entrar na linha da LGPD, senão daí eu não paro de falar. Mas na prática, assim, não são todas as empresas que têm essa cultura. Então, todo negócio inovador tem todo esse investimento, né? Já que você tocou no assunto da questão da LGPD, né? Enfim, não falando necessariamente sobre a LGPD, mas obviamente, como vocês fazem bastante tratamento de dados, né? Tem alguns reflexos jurídicos, assim, alguns efeitos jurídicos, até muitas vezes as próprias empresas, né, para liberar algumas informações, acabam pedindo algumas coisas e cuidados para vocês, né, no tratamento desses dados. Nesse trabalho que vocês fazem, vocês acabam tratando esses dados pessoais ou são dados mais da empresa? E como que funciona essa questão jurídica que está envolvida? A gente trabalha com bastante dados sensíveis, assim, então é fundamental a gente ter um apoio jurídico, até para a empresa, para o cliente se sentir seguro. Perfeito. E para a gente também estar confortável ali, sim. Então, realmente é fundamental. E era uma visão, assim, e uma noção que a gente foi tendo no decorrer do processo mesmo, né? Porque quando começa, vai meio assim, Sim, é um teste, né? Vai caminhando, né? A gente, você vai aprendendo com o processo, né? Vocês criaram a empresa também recentemente, recentemente não, né? 2021, então teve toda uma construção, né? Desculpa te interromper. Mas é isso, assim, eu acho que esse respaldo jurídico é fundamental, assim, e a gente foi construindo essa consciência nesse decorrer, né, na jornada. E hoje em dia a gente não consegue nem atuar se a gente não tiver isso, né? Que, como eu falei, a gente trabalha com dados sensíveis, de saúde. Então a gente realmente precisa estar bem respaldado nessa parte. Legal. Eu, como advogado, né? A Adriane me conhece já. Eu sempre puxo esse lado também, né? Do quão é importante a estruturação jurídica da empresa e dos instrumentos dela para ser até um diferencial comercial com os clientes, que é isso. Isso é legal. Então, por exemplo, normalmente as pessoas falam, putz, vou ter que contratar um advogado ou uma assessoria jurídica para construir um contrato. Ou posso pegar um aqui que já está pronto, mas talvez esse contrato mais moldado para aquela tua realidade, né, mais específico, ou até mesmo você construir o onboarding do teu cliente, ou ter uma relação sólida com o teu fornecedor, faz a diferença.
né? Porque você passa essa segurança que, por exemplo, se você vai contratar com grandes empresas, isso vai ser pedido. Isso vai cair na prova. Na verdade, como o nosso cliente são empresas grandes, Perfeito. grande porte, não tem nem como pensar uma outra saída, assim. A gente precisa realmente fazer uma coisa ali personalizada, até para evitar problemas futuros, né? Porque a hora que a gente para e faz um contrato bem feito, bem alinhado, que seja bom para ambas as partes, a gente está garantindo que no futuro não vai ter nenhum problema, para nenhum dos dois. Eu acho que legal não sei qual episódio, uns 3 ou 4 atrás, com o Guilherme Belotto da Push, né? A gente falou sobre isso também, o quanto o teu cuidado jurídico, né? Às vezes até um contrato bem elaborado, o quanto ele influencia no processo de vendas, né? Às vezes você vai conversar com um novo cliente, fazer uma prospecção ali, enfim, e acaba que se você não tem uma estrutura bem feita quando necessária, né? Obviamente, você acaba às vezes até perdendo uma venda, né? Porque você não estava preparado naquele momento. Você falou, né? Empresas grandes, enfim, que vão exigir essa robustez, né? Então depende também muito de cada negócio. Sem dúvida, né? Acaba eliminando às vezes a fricção, né? Porque às vezes um contrato muito tradicional, cheio de bloco de texto, às vezes dá uma travada, né? Hoje a gente tem termos de uso, né? Outras ferramentas, tem o Visual Law que dá para aplicar. Bastante coisa. Adriane, aproveitando... Perguntas aqui não foi. Porque eu fui invertendo umas lógicas aqui, mas eu queria que você contasse um pouco de um case real de vocês, assim, sabe? Do que vocês fizeram, assim, pra gente, né, ver na prática. A gente tem alguns, assim, a gente acompanhou algumas empresas no início, até pra gente fazer a validação da nossa ideia, pra ver se realmente o que fazia sentido, o que não. Então, a gente acompanhou todo esse processo, assim, de implementação de melhorias, análise de dados antes e depois, para a gente entender as diferenças, os impactos. A gente teve uma empresa, uma metalúrgica que a gente acompanhou. A gente teve uma redução, assim, de perdas de qualidade significativa, então foi questão de 8%, assim, de redução de perdas de qualidade, que no final do período ali gerou um valor bem expressivo, significativo. E outros impactos assim, que a gente percebeu nas empresas realmente voltando à questão tributária, né? Então, a gente tem a FAP, e aí isso incide sobre a folha de pagamento. Então, qualquer caso que você consiga reverter ou contestar, no caso, né? Quando, através desse estudo que a gente fez do perfil epidemiológico da empresa, se a gente vê que aquele caso que foi dado como nexo, então a lesão foi entendida como gerada dentro da empresa e a realidade da empresa é diferente daquilo, então o ambiente de trabalho não oferece aquele risco, então a gente consegue contestar através desses índices que a gente segue mesma metodologia, mesmo racional de cálculo da previdência. Então, a gente consegue ter esses argumentos para contestação. E aí, isso gera impacto financeiro gigantesco, assim, questão de milhões, assim, dependendo da quantidade de afastamentos e lesões que a empresa teve, né, no decorrer do período ali. Nossa, com essa tua fala dá para perceber a profundidade que vocês conseguem atingir, né, com essa consultoria, né, com esse serviço que vocês prestam por meio da Eficenium, e é muito legal, assim, eu acho que esse discurso, ele responde aquelas várias perguntas, né, que a gente começou, como que você consegue convencer, né, às vezes uma empresa que não tem essa mentalidade focada para, poxa, a saúde do pessoal aqui, né, o bem-estar, mas você pega por outro lado, né, em benefícios, em questões bem profundas que você trouxe aqui, e com certeza convence. Exato. E o quanto é importante, né, hoje as empresas, que não pode ficar só no papel esse discurso da cultura, né, de trabalhar com dados, enfim. Não adianta você produzir um monte de informação, deixar ela arquivada num banco, enfim, e não utilizar isso efetivamente para melhorar o teu negócio, né, para melhorar a produtividade da empresa, melhorar os resultados e, por que não, também melhorar a qualidade de vida de quem está ali dentro, né, que são os colaboradores, enfim. É o cara do RH falando aqui. Subiu aqui, invadiu o Bruno, né? Legal, muito, muito legal.
Adriane, uma pergunta também que a gente sempre traz, né? A gente é fanático por tecnologia e tem ChatGPT aí, eu inclusive já assinei o Plus, adorava já a versão inicial, né? Mas agora eu tive que migrar porque, assim, é muito legal, é mais sob o ponto de vista de testar, né? Então, a gente também falava aqui nos bastidores sobre as tecnologias, né? O que está acontecendo nesse mundo. E qual que é a tua visão, assim, para o mundo do empreendedorismo, sob o ponto de vista desse avanço tecnológico tão grande que a gente está tendo num curto período de tempo? O quanto isso vai facilitar? O que você enxerga, assim, para frente sobre isso? Eu acho que o ponto positivo é assim, as empresas vão ser obrigadas a inovar e, né, tá sempre se atualizando, porque como você falou, a atualização não para. Sim. Então você tem que estar sempre ali buscando coisas novas, novas soluções, ou às vezes novas maneiras de usar o que você já tem. Exato, é o caso, perfeito, né? Você já tem uma quantidade de dados, é só você saber como usar agora de uma melhor forma, aproveitar melhor. E eu acho que é isso, assim, a gente tem a questão de investimento em tecnologia, então talvez as empresas que consigam ter esse investimento de forma mais fácil consigam acelerar um pouco mais a inovação, mas eu acho que na verdade é a caminhada, a única direção agora, é inovar. Exato. E buscar coisas novas, ideias novas, novas soluções, assim, porque é o futuro, né? A gente tá vendo que tá dando resultado, né? Isso. Exato. Que é o... Eu vejo que a gente mesmo, quanto sociedade e aí quanto empreendedores, a gente vai ter que aprender muito a lidar com tudo isso novo que tá vindo, né? Até pra gente controlar um pouco a nossa ansiedade, né? Vamos olhar para 5, 6 meses atrás, quem que ouvia falar de ChatGPT, né? Ano passado, que era a crista da onda, era o metaverso. Daí, assim, sai todo mundo naquela correria de tem que estar dentro do metaverso. Temos um evento no metaverso. Exato. O que é algo legal. E foi super legal. São tecnologias que vêm, inovações para ajudar. Mas que a gente vai precisar a lidar com isso até para não perder muito foco, né? Porque, veja, poxa, se você tiver só a tecnologia e você não tiver uma aplicabilidade para isso, não vai te ajudar muito a resolver um problema. Na verdade, ela tem que ser uma ferramenta para solucionar um problema que você tem. É o meio, né? A tecnologia é o meio, não é o fim. Exatamente. E tem que saber usar. Exato. Eu assim, quando eu conheço uma pessoa nova, eu tenho brincado com o Bruno. Eu pergunto, conhece o ChatGPT? Como se eu tivesse, você conhece o fundo e tal? E assim, eu ainda me espanto que tem pessoas que ainda não conhecem. E outras que conhecem, porém não usam. E eu acho assim, se a própria ferramenta, né, já está na versão 4, né, ela está sendo atualizada, ela está se atualizando, digamos assim, é o nosso dever, né, não, lógico, acompanhar a velocidade de um robô e tal, não é esse o ponto, né? Mas é estar a par disso todo e, assim, experimentar, né, ter o contato, ver quais são as possibilidades. Porque realmente a ferramenta está aí. Outras tantas virão, só que a gente vai precisar saber usar. E para saber usar, você tem que testar. Exato. Tem que testar hipóteses, que nem no nosso caso, né? A gente usa questão de machine learning para análise preditiva. Então, são ferramentas que antes a gente não tinha com tanta facilidade. Hoje em dia a gente consegue e usa os dados históricos que antes a gente olhava de uma forma para entender agora quais são as tendências, o que você pode interromper daquele fluxo ali para não acontecer mais os problemas. Então, é realmente saber usar da melhor forma, né? Exato. Para resolver um problema, uma dor, ou para gerar um benefício, né? Para as pessoas, para o teu público. Não, e análise preditiva. Se você tiver essa bagagem grande de dados, né? Você conseguir supervisionar ali quais são os modelos, né, que foram gerados, é resultado na certa, porque é com base no que foi no passado, todos somos seres humanos, né? No caso do teu projeto, todos temos aquelas limitações físicas que, aconteça o que acontecer, continuaremos ainda humanos, né? E você vai conseguir
identificar esses padrões, né, que sempre acontecem nas empresas, né? Exato. Eu acho que a gente tá precisando de uma cadeira nova. No final do a Adriane falou, olha, Exato, aproveitar o seu... você tem que ser aquela que empurra a tua lombar. Exatamente. Porque senão vai acontecer isso no ano tal. Ano tal, dia tal. Tal hora. Legal. Adriane, a gente já tá chegando no final, né, do nosso bate-papo, e a gente falou muito sobre empreendedorismo, falou sobre o negócio de vocês, mas falou sobre empreendedorismo, falou sobre os desafios que se tem nessa jornada, né? E a gente sempre pede para os convidados deixarem uma dica, né, uma sugestão para quem está nos assistindo, seja para aquela pessoa que quer iniciar no empreendedorismo, né, ou que já está caminhando, mas está com um pouco de dificuldade, que você pode deixar aí de dica. Eu vou deixar 2 dicas que eu acho. Legal. Olha, duas, hein? Eu acho que são coisas, assim, que pelo menos na trajetória que a gente vem seguindo, assim, são coisas que fizeram a diferença, que estão fazendo. A primeira é muita paciência, que as coisas não acontecem da forma como a gente planeja, na hora que a gente quer, então tem que ter muita paciência, porque a gente está tratando com outras pessoas, e às vezes você planeja de uma forma, você vê que aquele não é o melhor caminho, você precisa mudar e pivota. Então, acho que é importante para quem está começando ter essa noção, assim, de que tem que ser flexível, tem que ser paciente, para que as coisas aconteçam da melhor forma, assim. E outra coisa é networking, é fundamental. A gente conseguiu startar e agora a gente está todo nesse processo de conversar com as empresas e novos clientes por meio de networking, assim. Então, a gente conseguiu entrar num ecossistema de inovação, de pessoas que falam a mesma língua, então sabem as dores, conseguem dar dicas e dar atalhos ou talvez caminhos mais fáceis, né? Porque daí a gente conhece a história de outras pessoas, a gente não comete os mesmos erros. Exato. Então, conhecer pessoas e conversar sobre negócios e sobre ideias é com certeza fundamental. Bom, eu sou muito suspeito, né, para falar sobre networking. A gente já teve, inclusive, um episódio aqui só sobre isso. E o Conexão Empreendedorismo, ele também tem essa vertente, justamente porque a gente acredita, a gente vê acontecer no dia a dia, né? E o quanto é gratificante, né, conectar pessoas e dessa conexão gerar negócios. Então é muito bacana. Eu sou, assim, fanático por isso, acredito. É fera nisso também. Não, é só Fera. Mas assim, 2 dicas de ouro, né? A segunda eu sou super fã. A segunda a gente só vai divulgar para quem se inscrever no canal. Então, né? Você que já ouviu, se inscreva. Não, mas olha, Adriane, foi um baita prazer ter você aqui conosco, né? Esse bate-papo tão legal, contando um pouquinho da tua trajetória, dos desafios que você teve, também da bagagem super relevante que você teve ao longo de tudo isso, que te preparou para você construir hoje o que é esse projeto tão legal, né? Então, muito obrigado por ter dividido esse teu tempo aqui conosco e com quem está nos assistindo. Imagina, obrigada, adorei o convite, com certeza foi ótimo esse bate-papo, muito bom. Legal, então, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? A gente vai deixar o contato da F-Serium na descrição do episódio, para quem quiser conhecer um pouco mais, para quem quiser entrar em contato e pedir mais informações sobre isso, a gente vai deixar registrado ali. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, né, curtir esse episódio, compartilhar com os amigos ou com quem você acha que faça sentido esse conteúdo aqui, porque a gente produz para vocês. Trazemos aqui empreendedores de sucesso que tiveram uma trajetória ou que estão tendo uma trajetória bem bacana para inspirar, né, como muitos outros episódios já inspiraram, a gente teve um feedback legal sobre isso. E é isso, vamos dar uma força para que a gente continue produzindo vídeos como esse, né, Bruno? É isso aí, isso aí. O que a Adriane compartilha com a gente, o que os outros convidados compartilham, às vezes é uma dificuldade, né, que quem está assistindo está passando, ou um desafio, ou que, enfim, não está sabendo como resolver, e é falta de conteúdo, né, Com aprendizado. certeza. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.